Olá, olá, meus alunos, minhas alunas, todo mundo bem? Preparados aí, bem animados para a aula de hoje? Então vamos lá conhecer agora um novo benefício, mas ele não é um benefício previdenciário, ele é um benefício da assistência social. Muito cuidado com isso. Vamos conhecer na aula de hoje o tão famoso BPC, chamado aí popularmente também de BPC Loas, conhecido como amparo. Ele tem diversos nomes aí que ele pode ser conhecido. Mas esse benefício de prestação continuada, ele é um benefício da assistência social. Ele não é um benefício previdenciário. E o que que isso significa? Eu estou frisando bastante isso daí, porque leva lá para das primeiras aulas, quando eu expliquei para vocês a Seguridade Social, eu falei previdência, saúde e assistência social. A saúde é para todos, previdência para quem contribui, já assistência social para quem dela necessita. Então, o BPC Loas, como ele é um benefício da assistência social, a pessoa não precisa comprovar a contribuição previdenciária, diferente dos outros benefícios de aposentadoria, de auxílios, pensão por morte, que a pessoa precisa confirmar a qualidade de segurado, ou pelo menos a qualidade de dependente, no caso aí da pensão por morte, né, auxílio reclusão, a pessoa tem que comprovar a qualidade dependente de um segurado que está contribuindo. Já que o BPC, não, ele é um benefício da assistência social e ele vai ser concedido para a pessoa que necessitar e comprovar os requisitos que nós vamos daqui a pouco estudar. Agora, um cuidado que você tem que ter também. Por quê? Poderia muito bem a União criar um outro órgão, uma outra entidade para estar concedendo esse BPC, já que o INSS ele é responsável por benefícios previdenciários, é responsável pela previdência social. Mas aí eles acharam o seguinte, não, não vou criar, para que criar uma nova autarquia, criar um novo órgão aí para cuidar desse benefício? Não já tem o INSS, que já cuida de benefícios previdenciários? Então coloca só mais esse aí para ele ficar administrando, para ele ficar tomando de conta e pronto. Então, o BPC, a pessoa quando vai solicitar o BPC Loas, né, funciona basicamente a mesma forma de solicitar uma aposentadoria. Tanto que muitas pessoas confundem. Tem pessoas que recebem o BPC e dizem que são aposentadas. Por quê? Porque o procedimento é basicamente o mesmo. Vai no INSS, a documentação, todo aquele processo segue basicamente o mesmo rito. Mas aí você precisa saber essa diferença. Apesar de ser o INSS que está ali administrando, está ali fazendo essa concessão, mas ele é um benefício da assistência social e não um benefício previdenciário, beleza? Então, feita essa introdução, que é muito importante, só com essa simples introdução aqui, você já resolve muitas questões. Você tem essa noção, essa diferença, né, do BPC para os benefícios previdenciários. E nós iremos utilizar na nossa aula a Constituição Federal, a LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei 8.742, o decreto do BPC, que é o decreto 6.214, jurisprudências do STF e do STJ e doutrinas também de direito previdenciário. Apresento aqui o meu livro, né, Direito Previdenciário Didático e Objetivo, já focado diretamente para concurso, né, não chega a ser uma doutrina em específico, é mais direcionado para concurso mesmo, para quem está estudando aí, ele é bem de forma objetiva, com questões para você gabaritar o direito previdenciário na sua prova. Então vamos lá, começando pela Constituição Federal, que é a base de tudo, né? Então o artigo 203 da Constituição, ele trata aí do BPC, porque ele fala que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, isso daqui na novidade, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem como objetivo. E aí eu peguei só o item 5, o inciso quinto aqui, que é o que nos interessa, mas depois nós vamos estudar, tem um capítulo próprio de assistência social. Então, garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso, que comprovem não possuir meio de prover, aliás, a própria manutenção ou tê-la provida por sua família. Então, aqui ele já trouxe essa possibilidade, já trouxe o valor também, um salário mínimo, à pessoa com deficiência e ao idoso, então são duas pessoas que podem receber, mas eles têm que comprovar o quê? Que não possui meio de prover
a própria manutenção ou tê-la provida por sua família. Muito cuidado, porque aqui a Constituição, ela, tipo, tirou um pouquinho o corpo de banda. Como assim, professor? Tirar o corpo de banda? Porque a pessoa não pode chegar lá, às vezes, e falar assim, olha, como acontece às vezes, a gente visualiza aí nos jornais, né, alguns pontos desse aí. Às vezes a pessoa tem um filho que é riquíssimo, né, às vezes até milionário, mas o pai está passando por situações bem difíceis, que situações até mesmo de pobreza, miséria, e aí ele pode chegar na Previdência para solicitar um BPC, né? Ah, ele consegue comprovar ali que ele não tem condições de prover a própria manutenção, mas a família tem. O filho dele é rico. Ah, mas o filho não ajuda, aí é complicado. Aí, por exemplo, ele tem que tentar muitas vezes um processo judicial para tentar provar isso daí, mas quando vai ser analisada a questão do benefício, por exemplo, a gente está trabalhando com a parte basicamente administrativa, que vai analisar a lei, vai analisar a Constituição. Esses outros fatores subjetivos, aí já é muito levado em conta na jurisprudência, na questão do, vai ter que provar ali para o juiz. Então, nesse caso, o benefício pode ser negado, dizendo, não, você não tem condição realmente não, mas a sua família tem. Então, o BPC, ele amarra muito isso daí. Não é simplesmente a pessoa provar que ela não pode se manter, não. Mas tem que provar que também a família não pode ajudar aquela pessoa. E aí, como é um benefício da assistência social, pessoa com deficiência, o idoso, que comprovar aí que não tem meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, vai receber esse auxílio, que é o tão conhecido BPC, né? Benefício de Prestação Continuada. Vamos agora conhecer, ele fala pessoa portador de deficiência, né? A Constituição já tem esse termo, o termo correto atualmente é pessoa com deficiência, e o idoso. Mas quem é? Para o BPC, quem é pessoa com deficiência e quem é o idoso? Tem que saber, né? Porque idoso, ele tem muitas diferenças. Diferenças como, professor? Tem lei, por exemplo, que considera idoso quem é maior de 60 anos. Tem lei que considera idoso quem é maior de 65. Já tem lei que considera que é maior de 70. Então, você tem que tomar cuidado. Não vai levar, por exemplo, aqui muito o que você estuda em outras leis. Tem que saber para essa lei, para efeitos do BPC, quem é pessoa com deficiência e quem é idoso para poder receber esse benefício. Então, a pessoa com deficiência está na Lei da Orgânica da Assistência Social, no artigo 20, parágrafo 2º, que fala que, para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo. Então, cuidado, que às vezes a questão pode até criar uma questão literal, né? Trocar longo por médio, curto prazo aí, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igual condições com as demais pessoas. Mas aí, longo prazo seria um tema, assim, muito aberto, né? Longo prazo para mim pode ser um mês, longo prazo para você pode ser 10 anos. Então, ficou um pouco assim, o que é longo prazo? E aí, a lei trouxe isso daí. Ela veio estabelecer o que é esse benefício a longo prazo. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Acho que eu não coloquei aqui no slide, mas eu vou colocar aqui para vocês, vocês colocam no material. É considerado aí a longo prazo aquele impedimento que tiver aí superior a 2 anos. Então, se a pessoa, por exemplo, ela teve um impedimento, mas foi de 1 ano e 6 meses, eu não vou considerar isso aí como um impedimento de longo prazo para considerar ela como pessoa com deficiência. Ela pode ter quebrado a perna e passou 1 ano ali fazendo essa terapia, 1 ano com a perna ali engessada, às vezes coloca alguns materiais, né? Enfim. Então, a lei já estabeleceu isso justamente para não deixar aberto, né? Como eu falei, longo prazo pode ser 6 meses, pode ser 10 anos, 100 anos. Não, longo prazo você já memoriza 2 anos. Então, se for menor do que isso, não vai ser considerado impedimento de longo prazo. Agora, quem é idoso, para efeitos do BPC? Idosos é a pessoa com 65 anos ou mais. Então, esse é o idoso para o efeito do BPC. Não esqueça outras idades aí, principalmente se você está estudando para concurso, aí tem, por exemplo, você estuda a lei do processo administrativo, ela trata lá a questão
da prioridade, né? Você estuda outras leis, e aí você tem, às vezes, até é bom você fazer, colocar no seu material tudo isso daí. Você está estudando para um concurso, cai direito administrativo, pode cair o Estatuto do Idoso, né? Diversas outras leis. Tem a questão também quando você estuda lá no direito constitucional, o voto facultativo, né? Então, são várias idades ali, e é bom você colocar no seu material lado a lado, para você não perder nenhuma questão por conta disso. Então, você coloca Constituição Federal, questão aí do voto facultativo, o Estatuto do Idoso, o BPC, na lei do processo administrativo, se tiver na lei 8.112, e assim você vai, coloca, é interessante você ter esse material lado a lado, se tiver outras leis também você vai colocando, para saber todas as idades aí, porque tem diferença, às vezes é 65, às vezes é 70, 60, como eu falei. Mas para o BPC, o idoso vai ser aquela pessoa com 65 anos ou mais, beleza? Então, cuidado com esse ponto. Agora vamos conhecer quem é a família. Quem é para esse benefício, né? Quem que ele considera família? Porque vamos supor, professor, meu tio é minha família, meu tio é o meu primo, professor, foi criado comigo, é meu irmão, criado aqui. Às vezes a pessoa tem mais contato com o primo, né, do que com o próprio irmão. Mas será que para esse benefício é considerado família? Não, ele também já trouxe quem é que vai ser considerado família para efeitos aqui do BPC. E no artigo 20, parágrafo 1º, que ele diz: para efeito disposto no caput, a família é composta por o requerente, a pessoa que está solicitando, né? O cônjuge, o companheiro, os pais, e na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, também se enquadra como família. Cuidado com isso daqui. Os irmãos solteiros. Se tiver um irmão casado, ele já não entra mais aqui no conceito de família. Então, cuidado com esse detalhe aqui. Da mesma forma, filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Então, falou irmão, é o irmão solteiro. Se for casado, não entra. E filho e enteado solteiro também. Beleza? Cuidado com esse ponto aqui, quem é família para o BPC. Agora vamos analisar o decreto do benefício de prestação continuada no artigo 7º. Por quê, professor? Porque ele vai trazer uma situação bem interessante aqui. Ele vai dizer quem são os destinatários. Ah, professor, destinatários eu já sei. É a pessoa com deficiência e o idoso. Sim, beleza. Mas, por exemplo, será que um estrangeiro que está aqui no Brasil, a gente visualiza muito, né? Agora, com essa questão da imigração, alguns problemas em outros países, às vezes no sinal tem lá uma pessoa, sou da Venezuela, sou da Bolívia, sou do Equador. Tem vários cartazes desses aí espalhados pelo Brasil. E aí, essa pessoa, ela é estrangeira, ela não é brasileiro naturalizado ainda. Será que ela vai ter direito? Ela está aqui passando por dificuldades, né? Pode ser que tenha uma pessoa com deficiência ali, pode ser que tenha um idoso, né, que se encaixe nessa condição. Será que essa pessoa pode chegar? Porque a saúde, ela pode, né? Mesmo sendo estrangeira, mas ela pode chegar num posto de saúde e ser atendida. Isso aí tudo bem. Previdência, ela tem que contribuir. Se ela conseguir um emprego, carteira assinada, por exemplo, está contribuindo, ela vai ter a previdência. Mas, e aí a questão da assistência social? Será que vai ter? Ela está precisando, mas ela vai ter? Você tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? No decreto do benefício de prestação continuada, o artigo 7º, ele fala assim: o benefício de prestação continuada é devido ao brasileiro nato ou naturalizado e às pessoas de nacionalidade portuguesa, em consonância com o decreto 799, desde que comprovem qualquer dos casos residência no Brasil e atenda todos os demais critérios estabelecidos nesse regulamento. Então, o que foi que o decreto utilizou? Ah, só vai ter direito ao BPC o brasileiro nato ou o brasileiro naturalizado e os portugueses. Aqui se parece muito quando você estuda direito constitucional. Tem aquela questão dos portugueses equiparados, né? Ele traz um benefício para os portugueses, não traz o benefício para todos os estrangeiros. Aqui, da mesma forma, ele fala brasileiro nato ou naturalizado e as pessoas de nacionalidade portuguesa. Então, essas daí, com residência no Brasil, é que terão direito ao benefício de prestação continuada. Então, isso aqui é o que está na parte do decreto. Só que o STF
no informativo aí 861, que já foi cobrado em prova, inclusive provas recentes cobraram esse decreto, esse informativo, aliás, ele fala diferente. Ele diz assim: os estrangeiros residentes no país são beneficiados da assistência social prevista no artigo 203. Então, o estrangeiro que tem a residência fixa pode sim ser auxiliado com benefício assistencial, um exemplo, o BPC. Só que é o seguinte, cuidado com o finalzinho aqui da jurisprudência, que ele fala o seguinte: nessa linha de ideias, os estrangeiros em situação diversa não alcançam assistência, haja visto não atendimento às leis brasileiras. Fato que, por si só, demonstra a ausência de noção de coletividade e de solidariedade a justificar a tutela do Estado. Então, o que acontece aqui? Primeiro ponto, tem que ter residência no Brasil, né? Foi um dos requisitos, foi residência fixa no Brasil. Então, né? Eu estou aqui passando 10 dias, depois eu vou voltar para a Venezuela, aí depois eu venho, daqui 2 anos eu venho de novo. Não, não é assim. Tem que comprovar a residência fixa aqui no Brasil e tem que comprovar os outros requisitos também. Porque não pode chegar um estrangeiro de 35 anos de idade querendo um BPC. Cuidado com pegadinha de prova. Não. Se para o brasileiro é pessoa com deficiência e com idade, só se eu falei 35 anos, né? Mas eu tinha que falar outra coisa. 35 anos e não é uma pessoa com deficiência. Então, ele não vai poder receber. Se o brasileiro também não pode, então ele tem que comprovar os requisitos. Quais são os requisitos? Ele é uma pessoa com deficiência, aí pode ser qualquer idade. Pode ter 18 anos, 20, 30, 40. É pessoa com deficiência, beleza. É um idoso com 65 anos ou mais, não tem condição de prover, ou a família prover o seu sustento, então ele preenche aqueles requisitos e aí sim ele pode ter o BPC. Se ele não preencher os requisitos, ele não vai ter. Então não é só a questão da condição de estrangeiro. Ele tem que preencher os outros requisitos também, beleza? Cuidado com esse ponto aí. Olha essa questão. 2022, questão aí muito recente, cobrando justamente esse ponto aí, que fala o seguinte: julgue os itens a seguir com base na jurisprudência de tribunais superiores acerca da Seguridade Social. Os estrangeiros residentes no Brasil farão jus ao benefício de prestação continuada, BPC, quando preencher os requisitos constitucionais e legais para tanto. Olha o enunciado da questão. Julgue os itens a seguir com base na jurisprudência. Então, a CESP ela é muito boa nessas questões, porque às vezes pode ter uma banca que vai cobrar a jurisprudência, mas ela não coloca no enunciado. Mas ela simplesmente chega lá e cobra a jurisprudência e a pessoa fica, e aí, eu vou aplicar o decreto? Porque se eu aplicar o decreto, né? Não. O decreto diz que o estrangeiro que ele colocou aqui foi aquele de nacionalidade portuguesa. Pronto. Ele não colocou todos os estrangeiros. Então, se a questão for com base no decreto, o que está correto é isso aqui. A jurisprudência, ela trouxe aí, ampliou, né, o rol de possibilidades. Mas o decreto não mudou. O decreto continua com a redação dele. Então, a banca CESP é muito boa nisso, porque ela já disse, ó, com base na jurisprudência. E aí, o estrangeiro que é residente no Brasil, ele recebe o BPC? Questão muito boa, porque trouxe estrangeiro, é residente, e depois disso, ó, quando preencher os requisitos. Então, tem que respeitar os requisitos constitucionais e legais. Correto aí a questão bem recente e muito boa de prova aí. Beleza. Vamos aqui agora analisar uma situação bem interessante, que é para o morador de rua, a pessoa em situação de rua, como fala aí o decreto. Como é que eu vou considerar quem é a família dessa pessoa? Porque muitas vezes ele está ali, não tem um ambiente, podemos dizer assim, não tem uma casa, não tem um local onde eu... Não, aqui a minha família está aqui. E aí, como é que eu vou considerar a família daquela pessoa em situação de rua? Nessa situação aí, vai ser considerado família a pessoa que vive na mesma condição que ele. Então, vamos supor, se ele está na situação de rua, muitas vezes a pessoa, mesmo na situação de rua, mas ela tem um cantinho, né? Tem um local que ela, às vezes, é em frente a uma loja, em frente a um prédio público, tem um local que a pessoa fica ali, e a família fica ali próximo. Às vezes a mulher, o filho, então fica ali naquela situação, a mesma situação do requerente. Então, nessa situação, vai ser considerado família quem conviva com ele na mesma situação. É o que diz aqui, ó. Será considerado família do requerente em situação de rua as pessoas elencadas no inciso 5º do artigo 4º, foi o que a gente acabou de estudar, desde que convivam com o requerente na mesma situação.
devendo, neste caso, ser relacionado à declaração da composição e renda familiar. Então, se vive ali na mesma situação, é considerado família. E, professor, essa questão de família, como ele fala aqui, os irmãos solteiros, enteados, filhos, isso aí é importante? É, é muito importante. Sabe por quê? Porque no BPC eu vou analisar a renda para saber se a pessoa está necessitando ou não. E aí, a renda dessas pessoas aqui, elas podem entrar ali no cálculo. Então, por isso que é importante. Nós vamos já chegar nesse ponto aí, que vocês vão analisar, que é justamente aqui o artigo 20, parágrafo 3º, que ele fala o seguinte: observado os demais critérios de elegibilidade definidos nessa lei, terão direito ao benefício financeiro de que trata o caput desse artigo a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, eu vou pegar o salário mínimo e dividir por 4. Isso aqui vai dar 1/4 do salário mínimo. Para receber o BPC, a renda tem que ser igual ou inferior a isso daí. Para facilitar o cálculo, eu já fiz aqui, eu peguei o salário mínimo com base em 1.212, e aí todo ano muda, né? Mas eu peguei isso aqui como base de cálculo. Por exemplo, metade do salário mínimo, 606. Um terço do salário mínimo, 404. Um quarto do salário mínimo, que é o que interessa para a gente, R$ 303. Então, eu tenho que pegar a renda dessa família, quanto é que eles ganham lá. E aqui eu vou fazer o seguinte, não é, professor, toda vez eu vou pegar o salário mínimo e dividir por 4? Não, não é pegar o salário mínimo e dividir por 4. Você vai pegar a renda da família e vai dividir pela quantidade de membros da família. Pode ser 8, pode ser 10 pessoas, pode ser 12, pode ser 2 pessoas. Então, você vai pegar isso daí e vai dividir, aí você vai analisar. O valor que eu encontrei foi igual ou inferior a isso daqui? Se foi, ela vai ter direito ao BPC. Se não, ela não vai ter direito. Pelo menos até agora, beleza? Então, olha aqui. Eu trouxe essa situação. Mora aqui o pai, a mãe e um filho com deficiência. E a renda dessa família é 1.212, um salário mínimo. E o filho com deficiência vai solicitar ali o BPC. Quando eu for fazer o cálculo, essa família não vai ter direito. Por quê? Porque eles ganham um salário mínimo, 1.212. São quantas pessoas? 3 pessoas. Dividido por 3, vai dar o quê? O valor aqui que eu já calculei, R$ 404. Então, o valor, e aqui no caso, eles estão recebendo o quê? Um terço do salário mínimo. E um terço é maior do que um quarto. Então, nesse caso, essa família não vai ter direito ao BPC, porque não preencheu o requisito aí da renda. A renda tem que ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Observa aqui, ó, eu trouxe outro exemplo para você verificar que nem sempre a renda vai ser a questão de um salário mínimo. A renda pode ser diferente. Olha essa família aqui. É o pai, a mãe, um filho com deficiência e 4 irmãos solteiros. Só que eu pegando a renda de todo mundo aí, vamos supor, pode ser que um ganhe R$ 100, o outro ganha 1.200, o outro ganha 300, enfim. Pegando a renda aí de todo mundo, essa família, a renda deles aí é R$ 2.000. Se eu pegar R$ 2.000, são quantas pessoas? Aqui, 1, 2, 3, são 4 irmãos, 7. Isso daqui, se eu não me engano, vai dar aí 285, mais ou menos. Então, opa, olhando aqui, qual a renda tem que ser o quê? A renda tem que ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. No meu exemplo, né? Porque pode ser que você esteja assistindo essa aula, o salário mínimo já tenha mudado. Daqui é só no exemplo, só para você entender. Não quer dizer que esse número aqui é fixo, não. A gente trabalha com direito previdenciário, tem algumas referências que, se mudar a referência, muda o número. Mas aqui é só na questão do exemplo. Então, aqui tem que ser, a renda da família, né, tem que ser igual ou inferior a R$ 303. Aqui deu em média aí 285. Aí isso agora sim. Agora, esse filho com deficiência vai receber o BPC. Beleza? Então, cuidado com esse ponto. Na prova, dificilmente ele vai pedir para você fazer cálculos, mas ele vai colocar, tipo, já com um salário mínimo, que a renda da família é um salário mínimo,
e você vai analisar quantas pessoas que tem naquela família para saber se vai ser um quarto, um terço, um quinto. E aqui eu puxando um pouquinho para matemática, né? Porque você tem que tomar cuidado, porque um terço do salário mínimo é maior do que um quarto. Porque a gente pode se confunde um pouco, né? Isso daqui. Que a gente pensa, não, o 3 é menor do que o 4, mas aqui está falando de fração. Então, cuidado para não confundir isso daí na hora da prova. Porque se a prova falar um terço do salário mínimo, aí você, não, tem que ser igual ou inferior a um quarto. Mas aí você tem que saber que um terço é maior do que um quarto. Então, a família que tem a renda de um terço não vai ter direito ao BPC. Só se for um quarto, um quinto, um sexto e assim por diante. Ou então zero. Não tem renda nenhuma. Pode acontecer também. Qual é a renda dessa família? Zero. Ninguém ganha nada. Pode acontecer. Todos vivem em situação de rua, por exemplo. Ninguém está ganhando nada. Aí vai receber agora o BPC. Isso daí pode acontecer. Só que aí, em 2021, isso daí foi atualizado. Por quê? Porque muitas vezes, vamos supor, mora, nesse caso aqui, um exemplo, né? O pai, a mãe e o filho com deficiência. A renda não se encaixou, a pessoa perdia ali o BPC. Só que muitas vezes é 1.212 e gasta aí, às vezes, R$ 500 só com remédio. Gasta, às vezes, 600, R$ 800 só com remédio. Então, realmente seria muito injusto, né? Eu chegar e dizer, não, mas não preencheu aqui o requisito, então acabou. E uma coisa que vocês têm que tomar cuidado é o seguinte, existe, muitas vezes, o direito previdenciário para concurso e o direito previdenciário na prática. Tem que tomar muito cuidado com isso daí. Por quê? Já participei de vários congressos de direito previdenciário e muitas vezes acontece isso, porque no meu caso, eu sou professor de concurso, eu trabalho mais com a legislação, trabalho mais no próximo ali é o INSS. Já a pessoa, por exemplo, o advogado previdenciarista, né, que trabalha com a prática previdenciarista, ele já trabalha muito com o próprio nome já diz, com a prática, né, com jurisprudências, com entendimentos, com isso, com aquilo outro. Então, às vezes, você pode até ver visualizar uma informação e pode pensar, eita, será que isso aqui mudou? Eu estudei era desse jeito, mas agora está aqui uma postagem. Calma. Muitas vezes ali são súmulas, são entendimentos que, na hora da prova, não vai ser analisado. Você tem que tomar cuidado. Então, para concurso, é diferente um pouco da prática. Até quem é advogado previdenciarista, às vezes pode olhar isso, mas eu já fiz um processo, já fiz isso. É porque, às vezes, realmente, na jurisprudência, tem algumas possibilidades aí que o servidor do INSS, ele é um servidor administrativo, então ele vai analisar a lei, o decreto, dificilmente ele vai utilizar uma jurisprudência ali. Ele vai pegar o que tem ali na lei e vai analisar. Então, por exemplo, uma situação como essa daqui, ele olhar, não, deu um terço, acabou, neguei, não pode. Por quê? Porque um terço é maior do que um quarto, está aqui a lei dizendo que é um quarto. Pronto. Ele ia fazer simplesmente isso. Mas aí, a jurisprudência já tinha vários entendimentos, dizendo que não, não é só isso, eu não vou analisar só isso daí. Mas agora, na própria lei, incluída em 2021, tivemos aí a possibilidade da família receber o BPC, mesmo que a renda seja superior a um quarto do salário mínimo. Olha aqui o parágrafo 11 do artigo 20 da LOAS. Para a concessão do benefício de que trata o caput desse artigo, poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme o regulamento. Então, a família pode chegar lá no INSS e a renda ser um terço do salário mínimo, ou pode ser até, por exemplo, um casal de idosos, né? Que vamos supor, o pai e a mãe quer solicitar o BPC e eles ganham o salário mínimo. Então, a renda deles é metade do salário mínimo, R$ 600, renda per capita, né? Mas eles vão comprovar, não, mas a gente ganha isso realmente, mas tem que comprar remédio, tem que comprar isso. Então, eles podem utilizar outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, que eu vou analisar no caso concreto. Cada caso eu vou analisar. Mas você tem que tomar cuidado que na hora da prova pode acontecer isso daí, né? E pode existir outros elementos. Não é antigamente era só um quarto. Era um quarto salário mínimo, acabou, como eu disse, a situação bem aqui, negava o BPC e acabou. A pessoa tinha que buscar na justiça, mas administrativamente estava negado. Agora não.
Agora eu posso analisar outros elementos. Então, por exemplo, o servidor pode chegar e dizer, ó, pela renda per capita aqui não deu. Vocês têm outros elementos, tem outras situações que podem comprovar essa situação de miserabilidade, vulnerabilidade, e muito cuidado com o parágrafo 11A. Por quê? Porque ele traz essa seguinte possibilidade, que o regulamento de que trata o parágrafo 11 desse artigo poderá ampliar o limite de renda mensal familiar per capita previsto no parágrafo 3º desse artigo para até um meio, metade do salário mínimo. Isso aqui foi atualizado em 2021. Você tem que tomar cuidado em relação ao seguinte: professor, então mudou? Então o BPC agora a renda não é mais de igual ou inferior a um quarto, é um meio? Não, não mudou ainda. Você pode pegar a lei da ciência social, lei orgânica, eu coloquei o link aqui de todas as legislações que estão sendo utilizadas, você pode clicar aqui no PDF que você vai ter acesso à lei atualizada e você vai visualizar o que está aqui no material. O que foi estabelecido aqui foi uma possibilidade que ainda nem existe. Então, é tão recente, né? Foi atualizado tão recente que ainda nem existe esse regulamento, que pode ser criado amanhã, pode ser criado hoje. No momento que eu estou gravando essa aula, pode ser criado, mas não vai afetar a nossa aula, a criação desse regulamento, só se ele vier expresso no edital, né? Mas o que, que pode cair na prova aqui sobre isso? A prova pode chegar e dizer: ah, um regulamento pode ampliar o limite da renda para até um meio do salário mínimo. Quer dizer, existem outros elementos probatórios da condição de miserabilidade. Pode sim. Então, isso daqui já pode ser utilizado. E aí eu vou ter um regulamento, um decreto, por exemplo, fazendo isso, fazendo essas alterações, e aí nesse decreto ele pode, por exemplo, ampliar esse limite para até um meio do salário mínimo, não mais ser um quarto. Ele pode estar ampliando aí esse limite, beleza? Então, cuidado com esse ponto. E aqui o artigo 20B, que também foi incluído em 2021, ele vai tratar justamente desses outros elementos probatórios, como eu falei, pode ter outras situações. E aí ele vai dizer o seguinte: na avaliação de outros elementos probatórios da condição de miserabilidade da situação de vulnerabilidade, de que trata o parágrafo 1º do artigo 20 dessa lei, serão considerados os seguintes aspectos para ampliação do critério de aferição da renda familiar mensal per capita: o grau de deficiência, a dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária e o comprometimento do orçamento do núcleo familiar, exclusivamente com gastos médicos, tratamento de saúde, com fraldas, alimentos especiais e medicamentos do idoso ou da pessoa com deficiência, não disponibilizados gratuitamente pelo SUS, ou com serviços não prestados pelo SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que é da saúde e da assistência social, desde comprovadamente necessária à preservação da saúde e da vida. Então, isso aqui eu já tinha até falado para vocês, e agora está na lei, que é o quê? Como eu falei aqui nessa essa família, um terço do salário mínimo. Mas aí, o remédio é R$ 800, então só sobra ali 400 e pouco para a família se manter o mês todo. Então, foi utilizado aqui, ó, gastos aí com medicamentos do idoso da pessoa com deficiência. Então, cuidado com esse ponto que eu vou analisar isso daqui também. Um cuidado que você tem que ter também, é bom você colocar no seu material, é o seguinte: a prova pode perguntar isso daqui. São 3 requisitos, né? O requisito do item 1, ele é aplicado para a pessoa com deficiência. Até para uma questão lógica, né? Ele falou o grau da deficiência. O requisito do item 3, ele é aplicado para a pessoa com deficiência e para o idoso. E já o requisito do item 2 é aplicado só para o idoso. Então, eu tenho um requisito exclusivo e um para os dois, né? Mas aí a prova pode perguntar, a prova pode chegar e dizer: o requisito aí de dependência de terceiros para o desempenho de atividade básica diária é aplicado para a pessoa com deficiência? Não. O requisito do item 1 é aplicado para a pessoa com deficiência, o requisito do item 2 aplicado para o idoso, e o requisito do item 3 é aplicado para os dois, para a pessoa com deficiência e para o idoso. Então, cuidado com isso daí. Agora, a questão da renda familiar, que é muito importante, eu já trabalhei, até falei aqui, né, sobre essa renda familiar, um pouquinho, mas vamos analisar o que é que entra na renda familiar. Então, basicamente, é bem amplo aqui. A renda bruta familiar, que é o que eu vou fazer ali, a divisão pela quantidade de pessoas,
é a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pelos membros da família, salários, proventos, pensões, benefício de previdência pública, seguro-desemprego, enfim, que são muitos benefícios. Mas aí você tem que tomar cuidado com o seguinte, porque aqui no decreto ele fala de forma bem ampla, né? Mas existem algumas situações que não serão computadas como renda mensal bruta familiar. Não vão entrar nesse cálculo aí. Então, a pessoa vai receber aquele rendimento, mas ele não vai entrar no cálculo. Então, vamos supor, aqui que eu coloquei que é R$ 2.000, mas pode ser que alguém ganhe R$ 500 aí, e a renda então seria 2.500. Mas esses 500 não vão entrar no cálculo. E qual é, professor? Quais são essas parcelas que serão excluídas desse cálculo? São essas aqui: benefícios e auxílios assistenciais de natureza eventual e temporária. Tivemos um exemplo aí recente, que foi o auxílio emergencial durante a pandemia. Então, ele foi um benefício assistencial, natureza eventual e temporária. Então, a pessoa que estava recebendo o auxílio emergencial, o valor do auxílio iria entrar na renda familiar? Não. Então, se a pessoa estava recebendo 600, R$ 400 aí de auxílio, vai entrar no cálculo da renda? Não, não entra. Então, vamos supor, se eu tenho uma família, pai, mãe e filho, 3 pessoas, mas a única renda daquela família foi um auxílio emergencial de R$ 600, por exemplo. Quando eu for calcular a renda familiar da família, qual é? Zero. É nada. Porque aquele benefício não vai entrar no cálculo. Valores oriundos de programas sociais, de transferência de renda, algum benefício também aí de programa social, de transferência de renda, não vai entrar nesse cálculo. Bolsa de estágio supervisionado. Aqui, por exemplo, esse benefício aí, programa social de transferência de renda, tem vários, né? Bolsa Família, Auxílio Brasil, também não entra, a pessoa não vai entrar no cálculo ali da renda familiar mensal. Bolsas de estágio supervisionado, então, aquele exemplo que eu falei, a renda da família é 2.000, mas se tem alguém, aqui não eram 4 irmãos solteiros, vai que um desses irmãos está fazendo um estágio e recebe R$ 500 nesse estágio. Esses R$ 500 não vão entrar no cálculo aí. Pensão especial de natureza indenizatória e benefício de assistência médica. O que é essa pensão especial de natureza indenizatória? Muitas vezes, em decorrência, às vezes, de um desastre ambiental, um desastre nuclear, acontece essa pensão que é paga aí para essas pessoas. Um exemplo bem clássico, você já deve ter estudado, é a questão do Césio 137, que aconteceu em Goiás. Para quem não sabe, foi um acidente radioativo, aconteceu acho que na década de 80, mais ou menos. As pessoas pegaram lá um material radioativo, o césio, e começou ali a ter vários problemas, pessoas morrendo. Hoje tem pessoas que nascem lá com problemas em decorrência disso daí. Então, aquela pessoa foi criado, o Congresso Nacional aprovou uma pensão especial para as vítimas aí do SES 137, uma pensão de natureza indenizatória. Então, quem está recebendo essa pensão não vai entrar no cálculo ali do BPC. Rendas de natureza eventual e sazonal, a serem regulamentadas em atos conjuntos pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do INSS. Então, aqui na hora da prova ele vai ter que colocar, né, renda de natureza eventual, sazonal, a serem regulamentadas. Então, vai ser o regulamento que vai dizer quais são essas rendas. E, por fim, o contrato de aprendizagem. Também é o mesmo, o estágio e a aprendizagem, né, o aprendiz que está ali recebendo alguma renda, essa renda não vai entrar no cálculo, quando eu for calcular a renda mensal bruta. E um tópico muito importante aqui que foi atualizado, que se você olha para o decreto no finalzinho coloca aqui, benefício prestação continuada. Só que não entra mais. A lei foi atualizada e tirou essa possibilidade aí. Colocou aqui no parágrafo 14 o seguinte: o benefício prestação continuada ou benefício previdenciário no valor de até um salário mínimo concedido a idoso acima de 65 anos de idade ou pessoa com deficiência não será computado para fim de concessão do benefício prestação continuada a outro idoso ou pessoa com deficiência da mesma família, no cálculo da renda que se refere ao parágrafo terceiro. Como assim, professor? Não entendi. É o seguinte, imagina que eu tenho aqui o pai, a mãe
e o filho, que é uma pessoa com deficiência. Vou colocar 2 filhos aqui. Então, outro filho aí. Aí a família aqui ganha, a renda da família é um salário mínimo. São 4 pessoas, então a renda mensal aí per capita é de 1/4. 1/4 do salário mínimo. Pronto. Está dentro do estabelecido para o BPC. E aí, esse filho com deficiência, ele está recebendo o BPC. Pronto. Só que aí agora, o pai completou 65 anos. E o pai vai solicitar o BPC para ele agora. E aí? Será que agora, porque agora a renda aumentou. Antes a família ganhava um salário mínimo, agora está ganhando 2. Um salário mínimo que já ganhava e um salário mínimo do BPC do filho, que é pessoa com deficiência. Então a renda da família aumentou aí. E aí quando eu for fazer os cálculos agora, pode ser que não dê certo. Isso era o que acontecia antes. Hoje não é mais assim. Por quê? Porque esse BPC do filho que é pessoa com deficiência não vai entrar no cálculo, é como se ele fosse neutro. Não vai entrar nesse cálculo aí. Então, quando o pai for solicitar, eu vou analisar só isso aqui de novo. A renda da família é 1/4, então essa pessoa aqui pode receber o BPC também, beleza? Então, cuidado com esse ponto aqui. Parágrafo 14, muito importante, muitas questões aí sobre esse parágrafo 14, porque ele, vou até ler novamente, o benefício de prestação continuada, o benefício previdenciário, no valor de até um salário mínimo concedido a idoso, acima de 65 anos de idade ou pessoa com deficiência, não será computado para fim de concessão do benefício de prestação continuada a outro idoso ou pessoa com deficiência. Dei o exemplo aqui para vocês do primeiro, que é o BPC. Só que ele fala aqui, ó, benefício previdenciário também, no valor de até um salário mínimo, concedido a idoso acima de 65 anos de idade ou pessoa com deficiência. Então, muito cuidado com isso daqui. Até eu coloquei aqui já alguns exemplos, mas eu vou pegar, aproveitar esse exemplo aqui para falar o seguinte. Então, BPC não entra. Benefício previdenciário concedido a pessoa com deficiência também não entra. Se for de até um salário mínimo. Benefício previdenciário concedido a idoso, o idoso aqui com 65 anos ou mais, também de até um salário mínimo, também não entra no cálculo. Aqui beleza, agora com idoso, cuidado. Por quê? Porque se eu tiver um idoso com 62 anos e ele está aposentado, essa renda dele entra no cálculo. Vai entrar sim no valor da renda familiar, vou fazer a divisão, isso aí pode prejudicar outra pessoa, que pode não receber o BPC por conta disso. Porque, olha, a lei é bem clara. O BPC, então, beleza, o BPC está fora, ou o benefício previdenciário no valor de até um salário mínimo concedido a idoso acima de 65 anos, ou a pessoa com deficiência. Então, o benefício concedido a idoso com idade inferior a 62 anos, isso daqui vai entrar no cálculo. Outro exemplo, idoso tem 70 anos. Beleza, passou na idade, está aposentado. Só que esse idoso, ele recebe 2 salários mínimos aí de aposentadoria. Esse valor vai entrar no cálculo do BPC? Vai entrar no cálculo do BPC. Muito cuidado, atenção porque eu vou falar agora. Não quer dizer que esse valor vai entrar no cálculo e a outra pessoa da família não vai ter direito ao BPC. Não é isso. Então, não é tipo, tem um idoso com 70 anos na família que está aposentado, que recebe 2 salários mínimos. Então, quer dizer que um filho que for solicitar o BPC não vai ter direito? Não é isso daí, não.
O que está sendo dito aqui é que esse valor, ele vai entrar no cálculo. Esses dois salários mínimos vão... Agora, a família pode ter 10 pessoas. E aí, quando eu dividir dois salários mínimos, vai dar 2.000 e poucos reais, vai dar 200 reais a renda da família. Aí tudo bem. Então, a renda da família é 200 e poucos reais, entra na questão aí, preencher aquele requisito, né, de um quarto do salário mínimo, a família pode receber. Então, a questão aqui não é saber se vai ter direito ou não. Para saber se vai ter direito ou não, eu tenho que analisar a renda. Aqui é saber se esse valor vai entrar no cálculo ou não. Isso é o que interessa. Então, olha esse exemplo que eu já até coloquei aqui no slide. Uma família, o pai, a mãe e um filho com deficiência que recebe o BPC. A renda da família é 1.212, oriunda do BPC do filho. Se a mãe aqui, por exemplo, precisar de um BPC também, completar 65 anos aí, quando eu for calcular a renda dessa família, qual vai ser a renda? A renda da família é zero. Por quê, professor? Porque a única fonte de renda da família é um BPC que o filho recebe. Então, quando eu for calcular, é zero. Então, a mãe vai ter direito ao BPC, professor? Vai ter direito ao BPC também. Então, cuidado com esse ponto. Então, até esquematizei aqui, ó, BPC ou benefício previdenciário no valor de até um salário mínimo, considere idoso acima de 65 anos de idade ou pessoa com deficiência. Aqui foi só um exemplo que eu coloquei. Coloquei aqui, ó, 62 anos de idade, está aposentado, e a família recebe 1.212. Então, qual é a renda dessa família? São 3 pessoas, 1/3 do salário mínimo. Por quê? Por que essa renda do pai entrou? Porque ele tem 62 anos. Se ele tivesse 65 anos, a renda dele, a renda da família que era zero, não iria entrar no cálculo da concessão do BPC para o filho com deficiência. Já essa outra aqui, 68 anos, está aposentado, mas a aposentadoria é R$ 2.000. Então, foi o mesmo exemplo que eu coloquei bem aqui. Então, como é R$ 2.000, também vai entrar na base de cálculo aí, quando for solicitar o BPC do filho. Olha essa questão aqui. João, de 15 anos de idade, reside no Distrito Federal, junto com seus pais e seus 3 irmãos. Então, quando for uma questão assim de BPC, eu recomendo você já ir colocando aí a família, porque vai precisar. Dificilmente não precisa. Então, eu tenho o João, que reside aí com seus pais, então o pai e a mãe, e 3 irmãos. O pai de João é aposentado e recebe um salário mínimo por mês. Os demais familiares encontram desempregados há mais de 2 anos. A família reside em casa própria e recebe cesta básica semanalmente de uma entidade religiosa. Na escola onde estuda, João é considerado pessoa com deficiência, devido à avaliação de psicopedagogo e por isso recebe acompanhamento especial para a realização de atividades, tarefas e provas. A família de João foi orientada pela escola a solicitar o benefício de prestação continuada, junto ao Instituto Nacional de Seguro Social. A partir da situação hipotética, julgo o próximo item com base na Lei Orgânica da Assistência Social. João não terá direito ao recebimento do BPC porque seu pai recebe benefício de aposentadoria. Está errado aqui a questão. E essa questão eu coloquei de propósito porque aqui ela nem se preocupou, por exemplo, em saber se esse salário mínimo do pai iria entrar ou não. Porque para dizer, não, o salário mínimo não vai entrar no cálculo, teria que ter dito que a idade do pai dele, né? Então, o pai de João tem 65 anos ou mais e é aposentado com um salário mínimo. Aí esse valor aí não entrava, era nada. A renda da família aqui era zero. Mas como a questão não falou nada, então a renda da família, essa aposentadoria, nós vamos levar para efeito de cálculo, né? A gente tem que analisar a questão com base no que tem na questão. Beleza. Então a renda da família, um salário mínimo. Mas são quantas pessoas? O João, pai dele, 2, 3, mais 3 irmãos, 6. Então, dividindo aqui, vai dar 1/6 do salário mínimo. E 1/6, ele é menor do que 1/4. Então, o João vai ter direito ao BPC? O João vai ter, sim, direito ao BPC, porque é pessoa com deficiência. Beleza? Tá vendo como é a questão? Ela traz uma situação hipotética para você analisar, mas, como eu disse, dificilmente pode acontecer? Pode. Mas dificilmente a questão vai trazer para você fazer cálculos, divisões. Vai ser divisões assim.
dividir o salário mínimo pela quantidade de pessoas. Aí você vai saber se é um quarto, e aquele bizu que eu passei no início, né? Um terço é maior do que um quarto, e um sexto é menor do que um quarto. Então, se a renda é um sexto do salário mínimo, então a família pode receber o BPC. Outra questão aqui. Quanto ao benefício de prestação continuada, tratado na Lei 8.742, a Lei Orgânica da Assistência Social, é correto afirmar: caso a pessoa com deficiência esteja em instituições de longa permanência na condição de acolhimento, ainda assim poderá receber o benefício de prestação continuada, desde que não esteja recebendo pensão especial de natureza indenizatória. Opa, a questão quase estava certa, porque essa questão da pessoa com deficiência ou idoso estar em instituição de longa permanência, isso daí não vai ser um fator para negar o BPC, não. É uma pegadinha de prova. O idoso está no asilo, o idoso está numa casa lá de cuidados, né? Em alguns locais assim, numa ONG, alguma coisa do tipo. Então, se ele está lá, isso aí não quer. Não, só pelo fato dele estar lá, ele vai ser negado o BPC para ele. Não, de jeito nenhum. Tem que analisar os outros fatores. Então, aqui o início da questão está correto, né? Caso a pessoa com deficiência esteja em instituições de longa permanência na condição de acolhimento, ainda assim pode receber o BPC. Pode sim. Só que o finalzinho ele fala, ó, desde que não esteja recebendo pensão especial de natureza indenizatória. Não, não tem essa questão aí de não estar recebendo essa pensão especial de natureza indenizatória, né? Não teve essa questão aí, porque a pensão ela nem vai entrar no cálculo do BPC, e benefício de assistência de natureza especial, pensões aí de natureza indenizatória, né? Nem vai ser computado nesse cálculo aí. E outra coisa, a pessoa, eu vou analisar, porque o BPC muitas vezes ele não pode ser acumulado com outros benefícios, vamos estudar isso aí depois, mas a pessoa pode deixar de receber um para receber o BPC. Então, às vezes não é um fator, é assim que eu vou considerar para isso daí, né? Olha o item B. Para que o idoso de 60 anos receba benefício de prestação continuada, além de avaliação social realizadas por peritos do INSS, deve haver comprovação de que sua família possua renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo. Olha a pegadinha de prova. Ele coloca, né, a questão, tudo bonitinho, aí a pessoa, é verdade, que às vezes você está preocupado com a renda, né? A renda é inferior a um quarto do salário mínimo. Só que olha a idade, ele tem 60 anos. Então, não. Mesmo que ele preencha todos os requisitos ali, mas ele não preencheu a idade. A idade é 65 anos ou mais. C. O benefício de prestação continuada será dado à pessoa com deficiência que tenha há pelo menos um ano impedimento de natureza física, mental ou sensorial, que possa obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em iguais condições das demais pessoas. Olha aí o que eu falei no início. Esse impedimento aí de longo prazo é considerado 2 anos e não um ano. D. O benefício de prestação continuada não será cessado e nem suspenso se a pessoa com deficiência desenvolver suas capacidades cognitivas, motoras ou educacionais ou se realizar atividade não remunerada de habilitação. Tá certo, aqui também seria muito injusto, né? A pessoa recebe BPC e está fazendo um tratamento, uma terapia, está realizando ali um trabalho não remunerado para ver se consegue se habilitar, né? Para ver se consegue a inclusão no mercado de trabalho. Aí isso daí eu vou cortar o BPC dessa pessoa, não, de jeito nenhum. Então está correto o item D. O benefício de prestação continuada não será cessado e nem suspenso se a pessoa com deficiência desenvolver suas capacidades cognitivas, motoras, educacionais ou se realizar atividade não remunerada de habilitação. Correto aí o item D. O item E. Além de ser revisto a cada 2 anos, o benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão concedente quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, salvo na condição de microempreendedor individual. Aqui é o famoso MEI. A questão está errada. Realmente a revisão é a cada 2 anos, para verificar se as condições, ainda, porque às vezes a pessoa é uma pessoa com deficiência, mas pode ser que ela recupere, né? Que ela saia dessa condição, enfim, pode acontecer. E aí ele vai ser revisto a cada 2 anos. E quando a pessoa vai exercer a atividade remunerada, mesmo na condição de microempreendedor individual, mesmo sendo MEI, então ali, vamos supor, uma pessoa com deficiência,
ela abriu um MEI, né? Ela virou um microempreendedor individual, o BPC vai ser suspenso. Não vai receber mais o BPC, vai ser suspenso. Quando ela sair dessa condição, aí ela volta a receber o BPC se ainda tiver nas condições ali, tudo ok. Beleza? Então a questão está errada, porque o benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão concedente quando a pessoa com deficiência exercer a atividade remunerada. Beleza. Inclusive, não é salvo, é inclusive na condição de microempreendedor individual. Portanto, o gabarito da questão, item D. E aí eu tenho certeza que surgiu uma dúvida aí para vocês, que eu vou até logo falar aqui do artigo 20, parágrafo 12, depois eu deixo aí a pergunta para vocês, que é só comprovando o que eu tinha falado aqui, o artigo 21, que o benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 anos, para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem, né, o que tem aqui na questão. E o artigo 20, parágrafo 12, que ele é bem tranquilo, mas pode ser que caia uma questão sobre isso, que são requisitos para concessão e manutenção e revisão do benefício: o CPF e inscrição no CAD único. Esse CAD único é um cadastro aí vou ter um acento ali no lugar errado, um cadastro aí do governo. Então a pessoa tem que fazer esse cadastro, tem que estar lá no CAD único. Que é só fazer o cadastro, é só colocar lá a família, o nome das pessoas e tudo, e quanto é que cada um ganha, beleza, tem lá o CAD único, só isso. Não é uma coisa muito difícil de ser feita, não. Então, esses requisitos aqui, CPF, basicamente todo mundo tem, né? E é a coisa mais simples do mundo de ser tirado. E CAD único, como eu falei, é só ir lá fazer o cadastro, que não estou falando, tem um computador, mas vai lá, toda a prefeitura, né, tem lá, às vezes, o CRAS, um local de assistência social, que você vai lá, faz o cadastro, a pessoa vai na casa do idoso, às vezes, fazer, e pronto. É só ter essa inscrição no CAD único, beleza. E aí eu tenho certeza que vocês estão com essa dúvida. Quem recebe o BPC pode trabalhar? Que aqui no item E, a questão disse que é suspenso. O BPC vai ser suspenso quando a pessoa exercer atividade remunerada, inclusive MEI. Então botou até um MEI no meio aí. Até um microempreendedor individual entra e vai suspender o BPC. E aí, será que quem recebe BPC pode trabalhar? Próximo bloco, eu respondo. Aqui é igual novela, é igual série. Assista o próximo capítulo que você vai saber essa resposta aqui. Tranquilo? Então, um forte abraço aí para todos. Finalizamos aqui o nosso bloco. Muitas informações, né? Mas sempre trabalhando de forma bem didática, bem objetiva, para você acertar a sua questão. E vamos continuar, que tem mais coisas ainda sobre o BPC, beleza? Então, um forte abraço e aguardo vocês aí na próxima aula.